Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Atos capítulo 25, parte 1, episódio de número 873, 10ª temporada, firmes e constantes, sempre avantes. Nosso propósito de meditar no texto da Palavra de Deus. Tem muita coisa legal nesse novo capítulo para a gente meditar em 3 episódios. E fica aí até o finalzinho, que bom que você voltou, você que está chegando aí pela primeira vez, que Deus abençoe grandemente sua vida. Temos muitos ouvintes na Apple Podcasts, no Spotify, na Deezer, no One Republic, na Amazon Music, em tantos outros distribuidores de podcasts. A gente encontra bastante gente aí, nos 5 continentes, em cerca de 91 países, pessoas interessadas em aprender mais da Palavra de Deus. A gente traz uma bagagem aqui de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico. Também se debruçamos sobre muitos outros eruditos e comentaristas, muitos deles que dedicaram uma vida inteira a comentar o texto sagrado, a estudar e procurar compreender a vontade de Deus revelada nos textos inspirados da palavra dele. Hoje a gente vai falar, dentre tantas coisas, nesse capítulo 25, e eu queria convidar você a ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia e depois vem para cá ouvir a nossa explicação, tá bom? Os iluminados, os não iluminados e o grande soberano. O que a gente aprende com esse subtema aqui do capítulo? Aqui a gente tem um trecho da história bíblica que nos confronta com verdades que continuam extremamente atuais para a gente. Às vezes, os atos mais sombrios, eles nascem justamente entre os ditos iluminados, os religiosos. Quem externamente parecia mais privilegiado espiritualmente do que aqueles judeus do texto. Eles tinham acesso à revelação, eles conheciam a lei, ouviam as escrituras desde cedo. A luz da verdade estava diante deles e ainda assim nós vemos esses mesmos homens tramando a morte de Paulo, levantando acusações que não conseguiam provar e exigindo condenação sem um crime comprovado. É chocante. Pessoas que se escandalizariam com pequenas falhas religiosas, elas não hesitam em cometer injustiça grave, violência e até assassinato. Esse não foi um erro isolado da história bíblica. Jesus já havia alertado sobre isso. Sim, há quem pareça piedoso aos olhos humanos, mas ele vive distante do coração de Deus. Por isso a oração do salmista continua atual. Sonda-me, Deus. Conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes quem não teve tanta luz demonstra virtudes admiráveis. Festo, o governador romano, não possuía os privilégios espirituais dos judeus. E ele não recebeu a lei, nem os profetas, nem as promessas. E ainda assim, em meio a uma pressão política, ele se recusa a condenar um homem sem provas. Mesmo querendo agradar aos judeus, ele estabelece limites claros. Não haverá injustiça. Isso nos ensina algo importante. Virtudes morais nem sempre caminham junto com a religião visível. Elas podem surgir de influência indireta da fé, da nobreza de caráter concedida por Deus ou de valores formados desde cedo.
Contudo, quando não estão enraizadas em convicções espirituais profundas, essas virtudes são frágeis, não satisfazem plenamente a Deus e podem não resistir ao tempo ou às pressões. A verdadeira excelência moral, ela precisa de um fundamento espiritual e só assim ela vai permanecer. A providência divina, ela governa tudo, mesmo quando nós não percebemos. Se Festo tivesse cedido e enviado Paulo a Jerusalém, ele teria sido assassinado no caminho. E a igreja talvez nunca tivesse recebido cartas que hoje fortalecem a fé de milhões ou até bilhões. Mas o tempo de Paulo ainda não havia chegado. Deus estava no controle. Nada foge ao governo do grande soberano. Ele direciona os acontecimentos, ele estabelece limites, ele transforma até a fúria humana em instrumento de sua vontade e conduz a história a um desfecho justo e cheio de propósito. Quando Deus não permite, nenhum golpe prospera. Quando Ele permite, até a dor pode se transformar em um instrumento de redenção. No fim, a mensagem é clara: Deus reina. E sua providência continua operando, às vezes silenciosa, sempre firme e sempre perfeita. Paulo é levado perante o novo juiz, ele defende os princípios do dever e da justiça com o mesmo espírito de antes. Com total ousadia, como exige a situação e ao mesmo tempo com o devido respeito e função de juiz. Eles trouxeram muitas e graves acusações contra Paulo, que não conseguiram provar. E novamente o servo é como seu senhor, a essência das acusações também, sempre a mesma transgressão da lei, profanação do templo, revolta contra o imperador, e simples e sincera é a defesa, em ambos os casos. Compare o versículo 8 com João, capítulo 18, versículo 20 e 21. Paulo, ele não se recusa a nenhuma investigação legal. Ele se mantém firme na constituição do Estado perante o tribunal de César. Os poderes constituídos, ensinava ele, foram divinamente ordenados para a repressão dos malfeitores e a defesa dos justos. Ele se submete de bom grado a qualquer investigação justa e decisão imparcial do seu caso. Existe o apelo ao imperador no texto. O cristão pode, deve apelar. Da sentença do homem justo ao julgamento do justo. Das paixões do momento ao veredito sereno da posteridade. Das opiniões do mundo exterior ao testemunho do mundo interior da consciência. Do tribunal humano ao trono eterno. E quanto à decisão, a César você irá, foi em parte de Festo, em parte de Paulo, mas acima de tudo, da providência. Assim também acontece, meus queridos, em nossas próprias vidas. Há uma coincidência entre nossos desejos e a decisão externa de outro. Abaixo ou acima de ambos está a divindade que molda os nossos fins. A mão daquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Festus era um verdadeiro pagão, ignorante, mundano, pronto para usar o poder para um autoengrandecimento, odiando as lutas provincianas, os judeus odiadores inveterados, mantendo seu rancor por 2 anos ali contra Paulo, conspiradores astutos, usando a visita de Festus a Jerusalém para colocar Paulo em seu poder, absolutamente sem princípios, falsos, prontos para cometer perjúrio no seu fanatismo.
Festo desejava permanecer pouco tempo em Jerusalém. Félix provavelmente havia deixado informações que o levaram a ser cauteloso ao lidar com Paulo. O orgulho romano foi despertado pela hipocrisia evidente dos judeus. Uma rejeição aos líderes judeus desde o início poderia ser útil para governar aquela província. Aí a gente tem a figura de Paulo aparecendo no tribunal, convenceu o governante, o ajudou a ouvir respeitosamente sua alegação de inocência. Mas o ponto crucial foi a referência do caso à justiça romana em si. Festo estava se esquecendo de si mesmo e Paulo o trouxe de volta ao seu dever. Estou diante do tribunal de César. Um golpe de honesta verdade derruba uma multidão de mentiras. Festo poderia ter errado se estivesse sozinho, mas com seu conselho para testemunhar. A sua própria vida estava em jogo. Apelar para César. Foi a porta finalmente aberta e ninguém poderia fechá-la. Havia uma voz falando com Paulo que ele sabia que poderia ordenar que a própria Roma obedecesse. O versículo 3, ele nos traz umas lições sobre essa intenção do homem, às vezes, de buscar favor, e nessa busca por favores, escondendo intenções malignas. Porque aproveitando-se da ansiedade em agradar seus novos súditos, característica do novo governador, os inimigos de Paulo, eles procuraram Festo, pedindo um favor. Não que, porém, tivessem pedido diretamente o que realmente desejavam. Pediram que Paulo fosse julgado em um tribunal de Jerusalém, onde somente as ofensas eclesiásticas das quais ele era acusado poderiam ser devidamente consideradas. Eles pretendiam aproveitar a sua viagem para atacar o grupo e matar Paulo. Um plano que somente um fanatismo extremista religioso poderia conceber, pois tinha poucas chances de sucesso. Os soldados romanos não costumavam perder seus prisioneiros. O incidente ele ilustra dolorosamente a miserável servilidade do fanatismo religioso. Festo não era um dos procuradores vis e fracos que cometeriam um crime para ganhar popularidade. Agora aqueles judeus, eles logo descobriram que estavam lidando com alguém que se assemelhava mais a um Galho do que a um Félix. E Festo percebeu as intenções deles o suficiente para frustrar seus planos sob o disfarce de uma oferta cortês. Como Paulo estava em Cesareia, ele retornaria quase imediatamente e daria uma audiência completa e justa às suas queixas. Diante da insistência deles, Festo respondeu com altiva e genuinamente romana, que quaisquer que fossem suas noções orientais de justiça, não era costume dos romanos conceder a vida de alguém a seus acusadores como um favor, mas sim colocar o acusado e o acusador frente a frente e dar ao acusado uma plena oportunidade de se defender. Félix pode ter dado a Festo alguma indicação da inimizade sentida contra esse prisioneiro, em particular, e algum relato do complô para assassiná-lo, do qual ele havia sido avisado por Lísias. Examinando o caráter e os planos desses inimigos de Paulo, nós notamos os seus preconceitos contra ele. Eles eram profundamente preconceituosos. E os preconceitos religiosos são os mais cegos e perniciosos que um ser humano pode ter. Nenhum argumento, nenhuma constatação de fato jamais será suficiente para corrigir tais preconceitos. Como se pode observar nas esferas religiosas, políticas, dos nossos próprios dias. Mesmo que as coisas sejam corrigidas ou negadas 100 vezes, o preconceito persistirá
em acreditar neles. Sim. Quando o preconceito diz tem que ser, o mundo inteiro pode argumentar em vão, mas não é. O preconceito desses homens declarava que Paulo havia profanado o templo, que não era verdade. Dizia que ele havia insultado o honrado sistema de Moisés, o que também não era verdade. Seus olhos estavam cegos, seus corações endurecidos e toda a argumentação se perdia para eles. Sentimentos pessoais, eles intensificaram o preconceito religioso. Lembremos da cena no tribunal do sumo sacerdote, quando o ocupante temporário daquele cargo ele foi repreendido pelo apóstolo. E nada aumenta mais o ódio em um homem mal intencionado do que ser publicamente repreendido e humilhado. Os saduceus, o partido ao qual o sumo sacerdote ele pertencia, naquela época ali, certamente se sentiriam insultados pela afronta que lhe foi dirigida. E os fariseus, sem dúvida nenhuma, eles ficaram extremamente irritados por serem arrastados na mesma ocasião para uma mera discussão teológica que os expôs, os levou a perder a oportunidade de matar Paulo. Muitas vezes, sentimentos pessoais, orgulho ferido, estão na raiz do preconceito e da perseguição religiosa. A suposta lealdade a Deus do perseguidor religioso é, na verdade, uma ansiedade exagerada em relação a ele próprio. E é assim que acontece. Agora, pense comigo. Como nós podemos nos considerar iluminados? Se a luz que recebemos não transforma nossas atitudes, mas apenas reforça os nossos preconceitos. E de que adianta defender a religião com palavras, se negarmos a justiça, a verdade e a misericórdia quando elas nos confrontam? E é isso que o texto nos apresenta. Vamos orar? Pedir a Deus a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Os mesmos erros que esses judeus, fariseus, saduceus, os mesmos erros que eles cometiam, a gente vê sendo cometido hoje em dia. A gente precisa ter cuidado, porque a gente não consegue examinar a nós mesmos, a nossa religiosidade, a nossa forma de ser cristão, à luz do texto sagrado, como ele nos ensina. Vamos orar? Senhor Deus, livra-nos de uma falsa luz, como essa que os fariseus e saduceus tinham, que apenas informava, mas não convertia o coração. Sonda-nos, como orou o salmista. Revela onde a fé virou aparência, onde a devoção perdeu a justiça e onde o zelo se afastou do amor. Dá-nos uma consciência reta diante de Ti, dos homens, coragem para permanecer na verdade e humildade para reconhecer que é a Tua providência e não nosso controle que governa todas as coisas. Reina, Pai, sobre nossas decisões, nossas crises, nossos caminhos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Já é demais. A gente volta para continuar meditando. Tem muita coisa legal ainda que você não pode perder nesse capítulo. E é tremendo. Te encontro lá. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.